Mari, aliás, eu também já engatando contigo um outro tema relacionado a esse, porque um centro de detenção de imigrantes no Texas está com surto de sarampo. E aí os migrantes foram postos em quarentena. O que mais você pode trazer para a gente sobre a situação? Não surpreende mais uma vez, né? A gente tem visto que esse é um governo que tem atuado de maneira bastante clara contra o calendário vacinal que inclusive existia até o início do governo Trump, né? Agora, por exemplo, o RFK, que é o secretário de saúde do Trump, por exemplo, já determinou que os recém-nascidos deixem de receber a vacina de hepatite B, o que era uma garantia para a saúde dessas crianças, que também é dada no Brasil, enfim, já não mais. Há uma série de mudanças aí no calendário vacinal, de retirada de vacinas, e vai se aumentando essa questão desse ceticismo vacinal, essa reticência de pais de vacinarem os seus filhos, de modo que a gente tem visto ocorrências de surtos de sarampo em vários estados do país. E nessas detenções, né, que a gente está vendo do ICE aí, com frequência superlotadas, com condições precárias de saneamento. Inclusive, um dos nossos entrevistados, o Dieter Barzan, que foi separado da sua família, ele me contava que em uma dessas detenções no Texas, ele chegou a passar mais de uma semana sem poder tomar banho. Um único banho sequer, que ele ficava em sala com 30, 50 pessoas sem ventilação. São situações em que é muito propício, né, para que você veja, enquanto você tem as autoridades sanitárias do país dizendo não tomem vacinas e, ao mesmo tempo, as autoridades migratórias jogando a população imigrante, de qualquer maneira, em ambientes como esses de circulação de vírus, ainda mais durante o inverno, né, em que não há a abertura de janelas, enfim, a gente comentava aqui no começo da minha entrada que as temperaturas estão absolutamente congelantes. Então, é muito propício para esse tipo de situação de epidemia e não surpreende. Agora, é dramático, inclusive porque nessas detenções a gente vê com frequência crianças presas, né? A gente viu recentemente o caso do menino equatoriano. A Folha trouxe no final de semana a estimativa de mais de 150 brasileiros em 2025, com menos de 17 anos, que foram mantidos presos em centros de detenção do ICE por algum período. A minha apuração mostrou, inclusive, que mesmo crianças que não tinham documentação brasileira, ao menos em 2 casos, um embaixador com conhecimento direto do assunto me contou que as crianças registradas apenas como americanas foram levadas junto à mãe brasileira para um centro de detenção para não haver a separação. Quer dizer, ao menos isso, não houve a separação de filho e mãe, mas ao mesmo tempo a criança é lançada num ambiente como esse, em que pode haver até, enfim, epidemia. O que a gente tem visto em relação à política migratória nos Estados Unidos é que vai se cruzando uma série de linhas, tanto quanto a não garantia de direitos básicos de defesa, direitos humanos propriamente, direito à saúde que as pessoas deveriam ter, mas também há um certo show de crueldade pública, né? Em que essas pessoas acabam sendo submetidas a todo tipo de situação sem nenhuma condição de se livrar delas, a menos quando finalmente entram em um avião para ser devolvidas ou ao seu país, ou pior, eventualmente a um terceiro país, como foram os venezuelanos mandados a El Salvador, por exemplo. É uma situação bastante grave.